Boa noite a todos. Somos acadêmicos do segundo período do curso de Licenciatura em Pedagogia do IFNMG do Polo de Joaíma. Daremos início ao nosso seminário da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, do professor Leonardo. Somos o grupo 5, composto pelos acadêmicos Elísia Carla, Karine, Kellen, Maria de Fátima, Newton, Sandy e Tâmara. Abordaremos o tema pobreza. A pobreza é um fenômeno social e econômico complexo, cujas dimensões e determinantes são numerosos, mas pode ser definida como um conjunto de deficiências de renda, e a sua redução requer a combinação de crescimento econômico e redução da desigualdade social. Falaremos agora sobre os aglomerados subnormais, que, segundo o IBGE, abarcam um conjunto constituído por 51 ou mais unidades habitacionais, caracterizadas por ausência de título de propriedade. Esses aglomerados também são conhecidos como favelas, baixadas, comunidades e vilas. Segundo o autor Valadares, o surgimento das favelas no Brasil se deu a partir da desativação dos cortiços no Rio de Janeiro no século XIX. Ressalta que, mesmo diante do desenvolvimento tecnológico alcançado pelo ser humano, os moradores desses aglomerados, dessas favelas, vivem em condições de extrema pobreza. Dentre elas, a irregularidade das vias de circulação, irregularidade do tamanho ou forma dos lotes, carência de serviços públicos essenciais, por exemplo, a coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública. A população que reside em aglomerados subnormais é vista e considerada à margem da sociedade e, consequentemente, sofre exclusão social, uma vez que a exclusão social se dá de modo integral, não se resumindo apenas a residir na periferia. Inclui também nível econômico, cor da pele, escolaridade, pessoas sem perspectiva de mudança ou crescimento, entre outros fatores. Com isso, surgem os dogmas discriminatórios em que habitantes de aglomerados subnormais não possuem vez nem voz, são alheios, expostos e até mesmo marginalizados. Por acreditar que a reflexão sobre tais preconceitos pode auxiliar na desmistificação desses e, consequentemente, na mudança de hábitos, de modo a promover uma sociedade mais igualitária, foi feita uma pesquisa de campo na Vila Castelo Branco, que é um aglomerado subnormal da cidade de Montes Claros. Essa pesquisa foi feita a partir de sorteio dos dados disponibilizados pelo cadastro do CRAS. Para a coleta de dados, foi desenvolvido o questionário de impacto social em residentes de aglomerados subnormais. Essa pesquisa alcançou-se efetivamente um total de 103 respondentes. Após a pesquisa, concluiu-se que o morador de aglomerado traz um estigma de marginalização e preconceito, uma vez que o restante da população tende a generalizar esses moradores como marginais, e isso pode ser comprovado em campo. Esses moradores sofrem com a falta de escola para atender suas crianças, que precisam buscar em outros bairros por uma educação que é de extrema importância. Acredita-se que, por meio da educação, essa situação pode mudar, uma vez que esses moradores têm sonhos e, mesmo morando em uma favela, são muito felizes. O impacto da pobreza no desempenho escolar se explica pelo contexto cultural dos alunos de famílias de baixa renda,
Uma criança que não tem acesso a jornais e livros em sua casa e que tem poucas oportunidades de usufruir das atividades culturais e cujos pais não concluíram o ensino fundamental terá necessariamente um desempenho escolar inferior ao de outras crianças que vivem em um contexto social mais favorável. Condições habitacionais. Com o grande número de filhos, principalmente pela falta de planejamento familiar, interferem na concentração do aluno nas atividades escolares, que levam para casa para contribuir para a limitação da sua aprendizagem. Fatores de higiene e nutrição são preponderantes. Muitas vezes a criança vai para a escola sem a higiene necessária, o que pode, inclusive, torná-la objeto de discriminação pelos colegas e por funcionários e professores da escola. O fator nutrição tem contribuído significativamente como limitante da aprendizagem, visto que uma criança ou adolescente bem alimentado tem condições de desenvolver aprendizagem significativa. O contrário se percebe quando as condições de nutrição são precárias, principalmente em uma família numerosa, em que o aluno sai de casa para a escola mal alimentado ou às vezes sem nenhuma alimentação, tendo na merenda escolar a sua principal fonte de alimentação. Fatores como esses podem ser preponderantes para dificultar a aprendizagem do aluno. A pobreza dificulta o processo educacional, visto que as péssimas condições citadas anteriormente geram consequências no aprendizado do indivíduo. Mas, além disso, existem outros fatores, como, por exemplo, o insucesso escolar, causado às vezes pelo disfuncionamento da cultura da escola em relação à cultura das classes sociais mais desfavorecidas. Os déficits comportamentais das crianças socialmente desfavorecidas não têm sido suficientemente valorizadas pelos professores e pela escola e pelo sistema educativo de cada país. Esta atitude gera reprovação, fator que associa desde muito cedo ao fracasso social. Isso ocorre pela falta de motivação, deficiência cognitiva e linguística. A definição dos critérios de sucesso no sistema educativo vigente parece-nos favorecer uma desigualdade. Para atingir o sucesso escolar, é necessário que a escola amplie o seu aspecto de atuação, promovendo condições de uma capacitação a vários níveis e atendendo às experiências e às potencialidades e às motivações de cada aluno. A escola deve estar atenta às realidades sociais em que o aluno estão inseridos, considerando as diferenças como diferenças e não como deficiências. Benavente, 1988. Atualmente ainda existe dualismo educacional, que se caracteriza pela forma distinta de educação oferecida às camadas mais pobres e ricas da sociedade. Isso acaba sendo um dos fatores que reforçam a desigualdade social. Uma escola do conhecimento para os ricos e do acolhimento social para os pobres. No Brasil, o diagnóstico do insucesso da escola pública deve-se ao fato de ela ser tradicional e estar baseada no conteúdo, e ser autoritária, e com isso constitui-se como uma escola que reprova, exclui os mal-sucedidos, discrimina os pobres e leva ao abandono da escola, à resistência à violência dos alunos e etc. O autor propõe que a escola pública tenha dois grandes focos: o ensino focado nos conhecimentos científicos e o culturais, sem banir da escola a inclusão social e o acolhimento social. A conquista da igualdade social na escola consiste em proporcionar
a todas as crianças e jovens, em condições iguais, o acesso aos conhecimentos da ciência, da cultura e da arte, bem como o desenvolvimento das capacidades intelectuais e a formação da cidadania. É possível compreender que não há justiça social sem conhecimento. Não há cidadania se os alunos não aprendem. Todas as crianças e jovens necessitam de uma base comum de conhecimentos, junto às ações que contenham o insucesso e o fracasso escolar. A luta pelas conquistas sociais é grande entre educadores e se torna um dever ético lutar a favor do ensino público. A pobreza é um empecilho para a autonomia e a liberdade humana. Devido à concentração de riqueza entre poucas pessoas e à pobreza extrema de outras capacidades de desenvolvimento das últimas, são comprometidos. Pois é impossível falar em cidadania completa em um mundo em que a condição de pobreza invisibiliza qualquer tipo de ascensão social dos indivíduos, a não ser por meio de políticas públicas. Nosso trabalho foi elaborado de acordo com o estudo de 3 artigos. O primeiro artigo foi o impacto social em residentes de aglomerados subnormais, dos autores Leonardo Augusto Couto Finelli, que é doutor em Ciências da Educação pela Universidade Estadual de Pernambuco, José Marcos Pereira dos Santos, é graduado em Psicologia, e Ícaro Elton Souza Pereira, estudante de Psicologia pela FUNORTE. O segundo artigo é Insucesso escolar. Insucesso do aluno ou insucesso do sistema escolar? Dos autores Antônio Roazzi, que é doutor em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade de Oxford, Leandro Almeida, que é PhD em Psicologia pela Universidade de Minho. E o terceiro artigo é O Dualismo Perverso da Escola Pública Brasileira, Escola do Conhecimento para os Ricos e Escola do Acolhimento Social para os Pobres. O autor é José Carlos Libânio, que é doutor em Educação pela PUC de São Paulo. Todas as imagens foram retiradas da internet. Obrigada a todos pela atenção. Atenciosamente, o grupo 5.